A sua marca pessoal é o ativo mais valioso que você pode ter na sua vida inteira. Independente da sua área de atuação, se você empreende, se você está no CLT, se você quer começar a vender com conteúdo na internet, você precisa de uma marca pessoal forte. E nesse vídeo eu vou te ensinar como construir a sua em apenas 5 passos. Construir não, né? Eu gosto de pensar em refinar a sua marca pessoal. Eu acredito que todo mundo já tem uma marca pessoal. A única diferença é que algumas pessoas construíram ela estrategicamente, intencionalmente, e outras deixaram com que a sua marca fosse construída pelo acaso, sem estar ciente disso, sem nunca parar para pensar sobre isso. Hoje a gente vive num mundo onde é muito fácil se expor. Não é nem só que é fácil, é necessário. A gente estar hiperconectado através de redes sociais, através do YouTube, através do LinkedIn. A gente faz negócios pela internet. E quando eu falo de exposição, eu não falo nem só da sua imagem, do seu logo, das suas cores, eu falo da exposição das suas ideias. E já começo por aí, inclusive. Essa é uma confusão que muitas pessoas têm com relação à marca pessoal. Quando eu falo esse assunto com os meus mentorados, por exemplo, a primeira coisa que eles me perguntam é: Gui, você vai fazer então minha paleta de cor? Você vai escolher a tipografia? Eu gosto desse elemento? Cara, não é só sobre isso. Não é só sobre o que você vai mostrar para as pessoas. Marca pessoal é o que as pessoas vão perceber de você. É todo o contexto. Nenhum elemento isolado vai conseguir resolver esse problema, vai segurar esse BO, entendeu? Você precisa ter uma estratégia de posicionamento. Cada poro do seu rosto deve comunicar você estrategicamente, entendeu? E eu acredito que as pessoas, como eu falei, já têm uma marca pessoal, então o primeiro passo para criar a sua, na verdade, para refinar a sua marca pessoal, é entender qual ela já é, né? Eu separei aqui, estou usando como cola, inclusive, o meu artigo no Substack. Se você não está inscrito lá ainda, corre se inscrever, vou deixar aqui na descrição, onde eu estou produzindo conteúdos mais densos sobre marca pessoal, conteúdo estratégico, monetização online, sobre creator economy, né? Mas vamos lá. O próprio Jeff Bezos falou, né, que a sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. É sobre essa reputação, né? E muitas pessoas acreditam também que marca pessoal é sobre carisma. Ah, você é um cara carismático, que você é um cara comunicativo. Cara, e daí? Não é sobre carisma, é estratégia. Não é sorte, eu vou postar e ver se dá certo. É intenção. Eu escolho o meu fundo, eu escolho a minha iluminação, a minha roupa, o jeito que eu vou falar, como eu vou falar, para qual plataforma eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Existe todo um universo complexo que faz com que você não jogue aleatoriamente. Você vai jogar um xadrez com a sua audiência, colocando as peças certas no lugar certo, tá? Primeiro passo: descubra o seu nicho a partir da sua vida. Eu sei que você já ouviu essa ideia, você é o seu nicho, uma ideia muito falada aí recentemente na internet, e eu não consigo concordar mais com ela. É realmente isso, é bem isso. Toda marca forte começa de dentro. As pessoas, elas buscam referências, elas buscam inspiração, elas buscam mimificar outras pessoas, elas fazem de tudo, menos serem elas mesmas. A gente subestima nosso potencial, às vezes subestima os nossos valores, subestima o nosso impacto na vida das pessoas, e o primeiro passo que eu quero trazer aqui para você é para você justamente olhar para isso, valorizar isso. Eu vou deixar aqui algumas perguntas, vou pensar com vocês algumas perguntas que vocês podem usar para ajudar nesse processo, para te guiar, tá? Primeira pergunta: o que faz você ser você? Não é uma pergunta fácil, eu não espero que você responda isso. Ah, o que faz é... É uma pergunta provocativa, é uma pergunta que te vai colocar num caminho. Mais do que ter uma resposta específica, é importante você ter consciência que você não sabe dessa resposta. E a partir do momento que você tem essa provocação, você vai começar a trilhar um caminho para buscar isso. Inclusive, tem uma grande diferença aqui de marca pessoal e de marca corporativa. Marca pessoal não é só sobre mostrar o resultado, sobre você fazer, embalar, deixar pronto e contar para as pessoas: eu sou assim.
é sobre você mostrar o processo e a jornada. Então, você não precisa mostrar só o que está pronto, você pode mostrar o processo. Não é sobre eu sou assim, é sobre eu estou assim e estou indo para lá. As pessoas vão te acompanhar nessa jornada. Então, caso você tenha um sentimento de, cara, mas eu ainda estou organizando, eu ainda não vivo a vida que eu quero, eu ainda não estou onde eu quero estar, tá tudo bem. Isso já é a sua marca pessoal. Esse, de repente, já é o seu nicho. Essas dores e problemas que você enfrenta já fazem parte do insumo para você trabalhar e considerar na hora de construir a sua marca, tá? Segunda pergunta, o que te torna inesquecível? Cara, todo mundo tem alguma coisa marcante sobre si. Eu quero que você pense o que você pode usar de calcanhar ali, o que você pode usar de trunfo para deixar você mais memorável na cabeça das outras pessoas, tá? Qual talento ou visão você vem escondendo para se encaixar? Tá aí uma coisa que as pessoas fazem muito também, a gente, quando começa esse trabalho de se expor, de aparecer, de se posicionar no mundo, a primeira coisa que a gente faz é omitir a gente mesmo, né? A gente tem vergonha, tem medo de ser julgado, tem insegurança, às vezes você tem uma habilidade X, mas você acha que ela não vai ser útil, que ela não vai ser valorizada, quando na verdade é o contrário. A coragem de se expor, de trazer o seu talento, a sua habilidade, é o que vai temperar a sua marca como único, entendeu? Eu não sei qual é o seu talento, mas eu quero que você pense sobre isso. Tem alguma coisa aí que você está omitindo, escondendo, fingindo não ser, quando você sabe que você é aquilo, só para tentar se encaixar melhor no mundo? E o que você quer que as pessoas lembrem quando pensam em você? Isso é fantástico, cara. Às vezes, eu vou dar um contraponto aqui, às vezes é difícil responder isso também, eu entendo. Eu não espero que você saia desse vídeo pronto, mas eu espero que você saia daqui provocado, incomodado com essas perguntas. Mas se não está claro para você o que você quer que as pessoas lembrem quando pensam em você, pensa no que você não quer que elas lembrem quando pensam em você. Entendeu? Então, pensa numa antivisão, no exercício oposto. Eu não quero, no meu caso, ser associado de jeito nenhum como alguém desleixado, alguém preguiçoso, alguém sedentário. Ou seja, fica muito mais claro eu perceber então que eu quero que as pessoas pensem em mim como um cara ativo, como um cara disciplinado e etc. Faz esse exercício que eu acho que vai ajudar você a organizar um pouco esse primeiro item de descobrir o seu nicho a partir da sua vida, tá? Quanto mais clareza sobre essas respostas, mais autêntica é a sua marca. Não, novamente, não é sobre você ter as respostas perfeitas, mas é sobre você ter a clareza das respostas, das dúvidas, da jornada até lá e compartilhar isso em público. Traz o povo, a galera, com você, mostra, eu tô aqui e tô indo para lá, e é dessa maneira que tá acontecendo. Item 2. Defina seus valores e visão. Clareza gera confiança, confiança gera autoridade. Quais são os seus valores inegociáveis? Cara, todo mundo tem alguns valores na vida e apesar de às vezes parecer comum, né? Ah, mas todo mundo tem valor de paz, etc. Não, cara. Não, as pessoas têm valores muito diferentes da gente e é muito importante a gente se apoiar nos nossos para que eles guiem nossa vida, guiem o nosso posicionamento, tá? Valores como, por exemplo, paz, liberdade geográfica, liberdade de horário, natureza. Você pode escolher alguns valores ali, saúde, que vão dar um tom para você. Se o seu valor principal é saúde, é capaz que num conteúdo seu ou outro apareça você na academia, com uma roupa de treino. Entende como, por semiótica, por contexto, você vai deixar escapar esses valores? Se o seu valor principal for saúde, você não vai postar um vídeo comendo um fast food. Entendeu? Então, pensa, quais valores são inegociáveis para você? Faça uma lista aí de hierarquia, de prioridade de valores, tá? Qual impacto eu quero causar com a minha marca? Cara, isso é uma resposta difícil de se ter, mas ela vai te levar a muitos lugares. Eu quero que você acorde e durma pensando nisso. Qual é o meu impacto, cara? O que eu quero causar nas pessoas? O que eu quero causar no mundo? Essa força que eu tenho dentro de mim para fazer o que eu faço,
o que isso vai resultar dentro do coração das pessoas. Ó, fui meio filosófico aqui, mas faz sentido. Como defino sucesso além de dinheiro, tá? Se estamos falando de valores e visão, não estamos falando só de resultado, não estamos falando só de dinheiro, de métricas. Essa é uma vertente mais antiga do marketing também, né? Eu sinto que antes no mundo tinha muito guru, era muito mais fácil de fingir um lifestyle e falar de faturamento, e falar de eu fiz tantos K em tantos dias, eu tenho uma Lamborghini, a galera alugava, montava estúdio falso, beleza, cara. Isso já caiu por terra, isso não cola mais, o mercado já está saturado disso. Agora a gente tem espaço para trazer valores de vida, a gente tem espaço para trazer uma nova para redefinir o sucesso. É por isso que eu estou te perguntando, como você define sucesso além do dinheiro? O que para você, além de status e métrica, define sucesso? De repente, para você, sucesso é comprar um sítio e trabalhar em paz, cara. Tem internet, paz e pouco telefonema e etc. Seja lá o que for, esses valores vão conectar com as pessoas muito mais do que dinheiro e resultados palpáveis ali a curto prazo, tá? Sem clareza interna desses valores, qualquer tendência vira distração. Se isso não tiver forte para você, você vai se perder nesse mercado. Qualquer coisinha, qualquer trend, tudo que parecer interessante na internet, você vai querer pular. Porque você não tem clareza dos seus valores, você não vai saber distinguir ali e falar, cara, isso não compete para mim, isso não faz sentido, isso faz, entendeu? Então você tem que ter uma trajetória muito sólida e muito persistente também, tá? Terceiro passo, entenda o seu público. Marca pessoal, você está existindo no mundo, você está aparecendo, você está produzindo conteúdo, você tem que entender. Agora que você sabe quem você é, você tem que entender quem liga para isso, cara. Assim, agora que você está sendo visto, você está se expondo mais estrategicamente depois de refletir nessas coisas, você precisa saber com quem você está falando. Quem é essa galera que começou a olhar para você? Quem é essa galera que você está trocando ideia? Se você sabe com quem você está falando, é muito mais provável que você saiba o que dizer, tá? Quais são os maiores desafios dessas pessoas hoje? Onde elas passam o seu tempo online? Então você está criando conteúdo, você está aparecendo, você está monetizando, você está querendo um emprego, você está empreendendo. Onde estão essas pessoas que estão te acompanhando, que você troca ideia, que você quer vender o seu serviço? Elas estão no YouTube, elas estão no LinkedIn, elas estão no WhatsApp. É muito provável, inclusive, que elas estejam em todos os lugares, tá? Mas é importante você entender se tem um foco e principalmente se tem um foco de discurso ali dentro da plataforma, se tem um foco de formato também, tá? Se o seu consumidor, por exemplo, é majoritariamente um consumidor de texto, você vai produzir vídeo longo para quê? O que facilitaria a vida deles? Cara, essas pessoas têm problemas, têm dores, têm estresses, têm frustrações. O que é que facilitaria a vida deles? Entende, cara, faz uma leitura ali, começa a se aproximar deles e não ofertando soluções, mas entendendo as dores. Começa primeiro pelo problema, vê ali o que incomoda, vê o que eles reclamam, dá uma stalkeada nessa galera, entende, inclusive, quais temas de conteúdo eles querem ver. O seu público, a galera que está reverberando com a sua marca pessoal, com quem você está conversando, o que eles querem ver? Quais assuntos faz sentido para você falar e faz sentido para eles ouvirem? Quando você encontrar esse meio termo, você tem conteúdo infinito para falar e ser ouvido estrategicamente, tá? E aí, você definiu o que é sucesso para você além de dinheiro, você precisa entender com eles agora. Como eles definem sucesso além de dinheiro? Quanto mais clareza você tiver disso, maior vai ser o match aí das suas definições de sucesso. Mais coisas em comum vocês vão ter com essa clareza estratégica, tá? E sempre que eu falo isso, as pessoas me perguntam, tá, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou descobrir isso? Meu amigo, você vai literalmente perguntar. Você não precisa descobrir. Você não precisa ficar escondido sozinho no seu escritório tentando adivinhar. Você não vai usar uma bola de cristal para saber se você está indo na direção certa, se isso é factível. Você vai lá no mundo real, onde as pessoas estão, e vai trocar ideia com ela, cara.
Faz um formulário, chama para trocar ideia, marca uma call de diagnóstico grátis, manda mensagem. Ah, ninguém responde. Tá, quantas mensagens você mandou? 2? Manda 200, manda 300. Não se incomode por ser ignorado. Você precisa ser obstinado, insistente, persistente. Você precisa se aproximar dessas pessoas. Essas pessoas estão postando na rede social, comenta, pergunta, interage, se conecta, vai a campo, cara. Conhece o mundo real. Eu vou abrir um parênteses aqui. Um tempo atrás, no meu LinkedIn, eu abri um espaço para uma reunião de diagnóstico gratuito, né? 30 minutos grátis da minha agenda, a galera entrava lá, marcava e trocava ideia comigo. E muita gente veio me falar assim, ah, Gui, mas que besteira, você tá gastando muito seu tempo, você tá perdendo a agenda, tá ficando muito lotado para conversar com as pessoas. Cara, pelo contrário. Para pensar. Quanto que as empresas por aí gastam com pesquisa? Gastam para conhecer os seus clientes? Os bancos, por exemplo, fazem, cara, pesquisa de SMS, eles ligam, dão bonificação, dá não sei o quê, dá crédito. Cara, eles criam estúdios de pesquisa, terceiriza, compra dados, eles gastam muito dinheiro para conhecer a verdade, para conhecer as pessoas, para saber quem é de fato o ICP, a audiência, etc. No meu caso, com a call de audiência, eu tive isso de graça. As pessoas literalmente vinham até mim pelo centro de gravidade da minha marca, do meu conteúdo, elas me viam, se identificavam, acontecia tudo isso que a gente está conversando aqui, e elas chegavam para mim, abriam a câmera 30 minutos e despejavam as suas dores, os seus problemas, as suas preocupações. Ah, Gui, cara, eu vim falar com você por conta de X, porque eu não sei fazer isso, porque eu tô sofrendo por conta disso. Cara, bingo! Eu tinha de graça insumo de conteúdo primeiro, insumo das pessoas, dados e pesquisas sobre quais as dores delas, quais os problemas. Entende como eu formatar uma solução que vai funcionar é muito mais factível, é muito mais preciso, porque eu sei qual é o problema das pessoas, elas estão literalmente me falando, elas vêm até mim e literalmente falam, eu não consigo fazer X e eu pagaria 10 reais para fazer X. Aí eu vou lá, vou ajudar elas a fazer X por 10 reais. Eu não vou produzir algo e vou ver se vai vender. Eu vou encontrar a dor e vou vender só o que já está validado. Enfim, assunto para outro vídeo. Quarto item, crie sua identidade de marca. Sim, tá? Finalmente chegamos na parte visual aqui, tá? Essa parte, inclusive, que as pessoas só fazem ela. As pessoas só vão para a parte de identidade, elas se preocupam demais com logo, paleta de cor, elas se preocupam com o post, com a arte, com os pixels, com os detalhes, com a visualidade e acham que é só isso, né? Esquece de todo o resto que a gente está conversando aqui, tá? A sua marca pessoal, ela precisa ter alma visual e verbal. É sobre o que as pessoas vão perceber de você e os elementos visuais aqui, eles entram apenas como ferramentas para esse processo. Você pode ter uma marca pessoal postando fundo preto, texto branco e mais nada, sem um logo, sem um elemento, sem uma tipografia chique. Porque até essa simplicidade vai comunicar visualmente você. Se você é um cara que quer passar um ar mais misterioso, um ar mais sábio, um ar mais direto e provocativo, talvez faça muito sentido. Mas se você é um cara comunicativo, alegre, que fala de diversos temas, talvez não faça sentido. Talvez seja necessário você ter uma paleta de cor diversa, elementos visuais que comuniquem isso. Esses elementos eles devem simplesmente traduzir tudo o que você é. Não são eles que ditam. Tem que ser algo tão você que se fosse diferente seria errado. Ou seja, transforme tudo o que você aprendeu sobre si e seu público em uma expressão coerente. Ficou legal essa frase, hein? Estamos falando aqui de tom de voz, ou seja, qual a vibe da sua marca, você vai usar palavras, você vai falar de um jeito inspirador, ousado, direto, misterioso. Como você quer que as pessoas se sintam quando escutam a sua mensagem? Estamos falando de cores, 2 a 4 cores principais que vão refletir a sua marca, a sua imagem.
Eu vou fazer um post, um vídeo dedicado sobre isso também. Psicologia das cores é algo mais complexo, é algo mais profundo, né? Existe sim uma diretriz de cor para escolher, para que reverbere o seu objetivo, a sua marca, né? Então, se você quer mais energia, mais força, você vai para o vermelho. Se você quer mais tranquilidade, mais segurança, você vai para o verde. Enfim. Fonte e elemento visual, mesma lógica da cor, depende do seu objetivo, do que você quer comunicar. Não vou falar sobre isso aqui. Logotipo ou símbolo marcante, cara, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Fica tranquilo. Não se preocupe com isso. Se você quer empreender em cima do seu rosto, da sua marca pessoal, o seu maior logo é o seu rosto. É a sua foto 3x4, meu amigo. Tire uma foto 3x4 sua e use o seu rosto como logo. Coloque ele no final do post, coloque ele na foto do seu perfil, acabou. Não se preocupe com um símbolo, tá? Princípios que guiam a marca. Qual é a promessa única que você está fazendo para a sua audiência? Como você quer se destacar visualmente dos outros à sua volta? Então, você pode brincar com esses elementos visuais para carimbar isso, para assinar isso. Eu não quero que você veja isso como marketing, tá? Igual o Matt Gray falou. Eu quero que você comece a ver isso como se manifestar no mundo como um artista. Você é um artista, cara. Se você tá preocupado em construir a sua marca, se você tá se expondo pro seu mundo, pro mundo das pessoas, faça isso como um artista, cara. Deixe com que os elementos visuais, a sua identidade, transborde na tela das pessoas, invada o celular, seja inevitável. Faça com que a sua mensagem seja escutada da maneira certa e várias vezes consistentemente. Você é um artista que utiliza da marca pessoal para contar a sua história e empreender e monetizar e várias coisas que podem vir de frutos desse processo, tá? 5, por último, não menos importante, construa sua confiança com a sua história. Tá aí algo que as pessoas não têm coragem de fazer ou não veem importância. Eu trabalhei já com muitos empreendedores que nunca ousaram contar a sua história de vida, né? As pessoas olham para a empresa, para o serviço que prestam e ficam focados nisso. Eu sou um cara que faz design, então é design, e o design, eu sei de design, o design é isso, o design é aquilo. Tá, meu irmão, legal. Quem é você? Qual é a sua história? Que cidade você nasceu? Quem são seus pais? Você tem filho? Você é casado? Você já passou por algum problema, um término, um luto, uma separação? Conte isso, cara. Conte a sua jornada com verdade. Mostre o porquê você faz o que você faz. Antes de confiarem no que você vende, as pessoas precisam confiar em você. As pessoas não se conectam mais só com a marca, só com os elementos visuais. Elas se conectam com pessoas. E se tem uma coisa que nós tem, é história, cara. Eu quero que você pense literalmente na sua vida, em episódios, em fragmentos ali, que você pode espalhar para o mundo e quebrar barreiras de mercado para se conectar. Eu vou fazer um parênteses aqui e contar um caso que aconteceu comigo, tá? Eu crio conteúdo no LinkedIn tem muito tempo já, é o meu canal principal hoje de exposição estratégica da minha marca pessoal. E ano passado eu fiz um post contando sobre uma história pessoal. Infelizmente, meu pai faleceu, né? Tem 2 anos, e eu vendi o meu carro na época, mesmo a gente estando em dívida, estando apertado financeiramente, para realizar o sonho da minha mãe de ir para Disney. Então, resumindo aqui, não quero contar essa história aqui, mas loucura total. Sim, é o que você ouviu. Meu pai faleceu, eu vendi o meu carro para levar minha mãe para Disney, apesar desse caos todo, tá? Contei essa história no LinkedIn. Eu abri meu coração, não foi nada estrategicamente calculado. Assim, o fato de eu contar isso faz parte da minha estratégia, faz parte do que eu acredito, faz parte do que eu vivo enquanto empreendedor que trabalha com marca pessoal. Mas a história em si, ela não foi maquiada, ela foi simplesmente relatada. Eu escolhi contar esse episódio para as pessoas. E o post viralizou de uma forma insana, virou matéria de jornal, um professor contou essa história numa formatura de graduação lá de uma faculdade, etc. Enfim, essa história foi o meu vetor para trazer um monte de pessoas desconhecidas para o Guilherme Caiola.
entendeu? Porque as pessoas não querem só saber se eu sou bom no que eu faço, elas querem também saber quem eu sou. São histórias como essa de luto, de dores comuns do ser humano que nos conectam, que atravessam idiomas, que atravessam horizontes, que atravessam barreiras e trazem a audiência para você. Essas histórias fazem com que você construa sua comunidade de pessoas que querem você e também o seu serviço, tá? Construir marca pessoal não é sobre fama, não é sobre ser famoso, sobre ganhar like, sobre ter números na rede social. É sobre liberdade, cara. Assim, hoje, na minha marca pessoal, que eu estou construindo e fortalecendo aqui, por exemplo, todos os outros canais que eu apareço, que inclusive eu estou em todos agora, você pode procurar meu nome aí em qualquer rede social, é sobre liberdade, é sobre com que isso trabalhe por mim. Existe um efeito cumulativo na exposição estratégica, onde eu vou fortalecendo a minha imagem, eu vou aos poucos associando o meu nome, o meu rosto a uma ideia, a um problema, a minha solução. Quando isso estiver fortalecido, eu tenho uma máquina que leva o meu trabalho, leva os meus produtos, leva a minha ideia até as pessoas, entendeu? Então, é por isso que eu estou empreendendo com conteúdo. É por isso que eu escolho construir estrategicamente a minha marca pessoal, para que ela trabalhe por mim, para que eu monte ela e ela seja o meu maior vendedor, para que todo lugar que eu apareça com intenção e isso se acumule no meu business e faça com que eu conheça mais pessoas, com que eu tenha mais oportunidades estratégicas, com que de dentro do meu escritório eu atinja o mundo inteiro levando a minha ideia. Eu escrevi isso, a minha marca pessoal traduz para o mundo. Faz com que num vídeo como esse, por exemplo, seja ouvido e visto aí por milhões e milhões de pessoas, entendeu? Então, é um grande megafone construir uma marca pessoal, é um grande poder, é uma estratégia, como eu falei no começo do vídeo, é um grande ativo digital. Se você não está construindo a sua marca pessoal estrategicamente, considere fazer isso, porque você vai ter uma de qualquer jeito, tá? Seja ela construída de propósito ou seja construída por acaso. É melhor não deixar o mundo escolher por você. É melhor não deixar as pessoas escolherem dizer quem você é, o que você parece, qual ideia você está associado. Faça isso você. Tome as rédeas da sua imagem, da sua aparência você mesmo. Tenha autonomia e controle e coloque uma direção sobre quem você é perante ao mundo, tá? É isso, galera. Pô, que vídeo legal. Eu gosto muito desse assunto. Eu sinto que tem muito pano pra manga. Eu tô olhando aqui que eu tô até vendo aqui a cartinha do Substack, muita coisa para falar. Eu sei que não é fácil ter clareza sobre a marca pessoal, então se você quiser ajuda nesse processo, eu tenho a minha mentoria, tenho N produtos relacionados a isso também. O principal é a mentoria individual, né, onde eu faço esse acompanhamento personalizado, te guio durante esse processo, ajudo também com a parte de design, com a parte visual, né, ter um olhar externo faz toda a diferença, porque a gente não consegue perceber sobre nós mesmos, né? A gente fica confuso na neblina, é muito difícil colocar uns pingos nos is quando a gente faz isso sozinho. Quando tem alguém olhando de fora, alguém com expertise e bagagem que já fez isso para várias pessoas, fica muito mais fácil. Eu tenho o privilégio enorme, um prazer enorme de ajudar muitas pessoas a construírem suas marcas pessoais e é impressionante como às vezes eu encontro alguns mentorados que fica muito óbvio para mim a marca deles e para eles não. E aí a gente começa a trabalhar, começa a estruturar isso, começa a organizar, o cara fala assim, cara, é isso e eu não sabia que era isso, assim. Quer dizer, até sabia, mas eu nunca consegui enxergar com tanta clareza, porque essa interferência externa ajuda muito, tá? Se você tem interesse nisso, manda uma mensagem, comenta aqui, me encontra nas redes sociais e vamos trabalhar junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.